romano e os reis da Europa todos deviam a eles. Então eles aqui mandaram. Eles aqui tinham o poder de ditar o ritmo e a direção dos acontecimentos. Então os templários, que vieram de famílias ricas, criaram um super tesouro para dar lastro a um tipo de quase moeda. E os templários pagaram as dívidas que os reis tinham para com os judeus e fizeram com que os reis passassem a dever a eles e não aos judeus, mas sem juros. Mas, de toda forma, apesar da nobreza da intenção, os reis começavam a dizer: esses templários estão... Até o Vaticano deve dinheiro aos templários, tem algo de coisa errado. Os templários era só uma ordem autorizada pelo Vaticano a funcionar, uma espécie de prelazia. Mas, então, ao longo dos séculos XII, XIII e XIV, um outro departamento dos templários foi trabalhando no sentido de substituir as dívidas dos reis para com os judeus, fazendo com que os reis passassem a dever aos templários. Esse é o segundo objetivo que foi sonhado na espiritualidade e executado com maestria. O terceiro objetivo, para que isso desse certo, era necessário que cada reino valesse menos do que um outro valor maior que precisava ser criado. E os templários, então, queriam criar a União Europeia, para que os reinos não fossem tão importantes, ou pelo menos fossem menos importantes do que o todo, para que assim, nesse ambiente, o Vaticano mandasse menos, e novas ideias sobre Jesus, sobre o significado da vida, sobre, enfim, o sentido das coisas, pudesse ser ali fincado, no solo europeu. O quê? A bandeira da serpente, do velho sonho de Eva, de libertar os humanos do jugo dos deuses, dos dominadores, da ignorância. Esse era o sonho. Vamos para o intervalo? Aí na volta a gente vai contar a história desde o século XII, XIII, XIV, dos principais movimentos que foram ocorrendo em torno disso aí. 15 minutos de intervalo. Vamos então? Dos três grupos principais de espíritos que terminaram nascendo em Portugal, França e Alemanha, num primeiro momento, no início do século XII, esses grupos então começaram a trabalhar e produziram, sim, esses três departamentos. Um que trabalhava com arqueologia, com história, com a busca que era necessário ser feita para descobrir coisas sobre Jesus. Dos cruzados, os templários queriam realmente se livrar da contribuição judaica no processo da crença cristã e queriam criar uma religião puramente europeizada, ou seja, da Europa, ainda que Jesus fosse um cidadão do Oriente Médio, mas os templários queriam criar um novo compêndio de conhecimento sobre Jesus que não tivesse a ver com o Antigo Testamento, ou seja, Marcion II. O Marcion lá atrás, os setianos também queriam isso. Então, assim, nesse sentido, os templários apenas estavam reproduzindo um velho sonho que eles próprios tiveram lá atrás, como setianos, depois como membros da igreja de Marcion, e nos movimentos de inconformismo em relação a que a centralização em torno do catolicismo da religião romana estava deformando a mensagem e a face de Jesus. Os templários queriam recompor isso. Então, para a gente entender melhor, vamos falar agora do século XII. E nós vamos só fazer uma distinção entre os cruzados, que eram aquela turma que vinha só brigar em Jerusalém, morria ou voltava, os templários, que não, brigavam sim em Jerusalém, enfrentavam os turcos sarracenos, que eram os muçulmanos, que foram se formando em todo conseguir ver espíritos, que terminaram nascendo em Portugal, França e Alemanha, num primeiro momento, no início do século XII. Esses grupos, então, começaram a trabalhar e produziram, sim, esses três departamentos. Um que trabalhava com arqueologia, com história, com a busca que era necessário ser feita para descobrir coisas sobre Jesus. Dos cruzados, os templários queriam realmente se livrar da contribuição judaica no processo da crença cristã e queriam criar uma religião puramente europeizada, ou seja, da Europa, ainda que Jesus fosse um cidadão do Oriente Médio, mas os templários queriam criar um novo compêndio de conhecimento sobre Jesus que não tivesse a ver com o Antigo Testamento, ou seja, Marcion II. O Marcion lá atrás, os setianos também queriam isso. Então, assim, nesse sentido, os templários apenas estavam reproduzindo um velho sonho que eles próprios tiveram lá atrás, como setianos, depois como membros da igreja de Marcion, e nos movimentos de inconformismo em relação a que a centralização em torno do catolicismo da religião romana estava deformando a mensagem e a face de Jesus. Os templários queriam recompor isso. Então, para a gente entender melhor, vamos falar agora do século XII. E nós vamos só fazer uma distinção entre os cruzados, que eram aquela turma que vinha só brigar em Jerusalém, morria ou voltava, os templários, que não, brigavam sim em Jerusalém, enfrentavam os turcos sarracenos, que eram os muçulmanos que na época do século XII estavam confrontando aquilo tudo, lá chefiados por Saladino e outras figuras. E os desdobramentos de toda essa história que realmente terminaram criando 1001 facetas em torno do período das cruzadas e terminaram levando o mundo para um buraco do qual nós não saímos até hoje. Porque ainda que a partir do século XVIII a Revolução Industrial tenha modificado o ritmo do atraso que se encontrava toda a humanidade, mas houve um progresso tecnológico. Nós saímos da máquina do tear, hidráulica, que é a Revolução Industrial. Logo depois que o feudalismo foi substituído pelo capitalismo, conseguiu criar. Nós temos hoje inúmeros produtos tecnológicos de ponta, telefones, telemóveis, computador, blá, blá, blá. Mas o ser humano que continua trabalhando e usufruindo desse progresso, ele continua a ter as mesmas crenças que seus ancestrais tinham. Há 2 séculos atrás, há 500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás.
Krishna é cultuado há 4.000 anos, ininterruptamente. Jesus é cultuado há cerca de 2.000 anos, ininterruptamente. E as crenças sobre esses seres são as mesmas. Javé é cultuado há cerca de milênios também. Então, assim, o ser humano que lida com o telemóvel, com o computador, é o mesmo ser, a crença dele é a mesma coisa esquisita dos nossos ancestrais. Não houve evolução nisso aqui. E nós somos tendentes à corrupção, ao minimalismo, à mediocridade, do mesmo jeito que nossos ancestrais eram, porque a igreja, o peso do catolicismo, nos fez esse tipo de seres humanos, preguiçosos que preferem o conforto da crença ao esforço do pensamento. Na hora que alguém diz, Rogério, você é uma pessoa maravilhosa, aí eu sou, sem eu acreditar nisso que estão me dizendo, basta que eu acredite, eu posso ser o maior cretino da história, mas se alguém diz que eu sou maravilhoso e eu acredito, meu cérebro produz uma carga de peptídeos de prazer, eu vou me sentir bem, ainda que eu seja um cretino. Então, se eu acredito que Deus cuida de mim, que eu estou no colo de Deus, basta que eu acredite nisso, que eu, entre aspas, vou me sentir muito bem, porque o meu cérebro produz os peptídeos, os hormônios, e eu me sinto bem. Então, sentir-se bem na condição humana não é sinônimo de que você está evoluindo verticalmente, evoluindo espiritualmente. O sentir-se bem é sinônimo de quem está numa zona de conforto, em que não há transformações que façam com que você deixe de se sentir bem para enfrentar desafios. Então, o sentir-se bem que as religiões venderam para a humanidade ferrou, desculpa a expressão chula, ferrou conosco. Não estou falando dos outros seres humanos, estou falando de todos nós, inclusive eu. Isso nos condicionou a construir sequências genéticas lá no genoma das nossas células, medíocres, que não produzem proteínas sofisticadas. Se você pegar um fóssil de um ser humano há 10.000 anos atrás e um fóssil de um ser humano hoje, um cadáver, e for medir a quantidade de proteínas que existe na célula desses corpos, é impressionante. São de 20.000 tipos as proteínas que existem. O ser humano que vivia 10.000 anos atrás e hoje é a mesma produção proteica, ou seja, é o mesmo ser humano. Poderia ser, ao invés de 20.000 tipos de proteína, o ser humano poderia ter 50.000 tipos. 1 milhão de proteínas diferentes, mas só produz 20.000 tipos. Por quê? Porque as crenças são as mesmas. O comportamento está condicionado pela mesma crença. É voltar-se para Meca, é comungar no domingo, ou seja, são os comportamentos que durante séculos e milênios vêm fazendo com que o ser humano seja escravo de uma mesmice. E bem ou mal, os templários tentaram mudar isso aí. Eles foram ousados. Certo ou errado, com ou sem ambições, eles tentaram. Foi o único movimento organizado, revolucionário, que surgiu da espiritualidade e que conseguiu criar alguma coisa no meio da vida humana. E quase funcionou. Mas no século XII foi bastante interessante, foi revolucionário para os templários. Por quê? A gente agora vai falar só do século XII. Quando a gente conclui a análise do século XII, a gente passa para o século XIII, século XIV, mas agora é só o século XII. Então, só para a gente entender, entre os séculos XI e XIII ocorreram 9 cruzadas, financiadas pelo Vaticano e pelas famílias europeias. Esses 2 franceses fundam a Ordem Templária em 1117, registrando-a como uma espécie de uma prelazia papal, que depois foi modificada, ficou sendo só uma ordem. Aí, vejam que interessante. Aquela turma que ficou trabalhando na busca de novos documentos ou de descobrir relíquias, foram descobertos casualmente, no templo em Jerusalém, alguns fragmentos da época de Jesus. E esses fragmentos falam de Marcion, da igreja de Marcion. Ou seja, lá na altura dos anos 140, 150 depois de Cristo, alguém enterrou documentos que falavam sobre a igreja de Marcion de Sinope, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Deus do Novo Testamento, e que Jesus esse sim conhecia o Deus do Novo Testamento. E aqui surgiu, esse Deus aqui veio do pleroma, do barbelo, que são, como eu falei ontem, expressões que são sinônimos de paraíso. Então, em pleno século XII, surgiu uma vontade de descobrir verdadeiramente a mensagem de Jesus. É isso que algum ou outro historiador diz que os templários surgiram quando se descobriu esses escritos de Marcion, lá nas ruínas do Templo de Jerusalém, quando os cruzados estavam escavando as coisas por lá. Esses cruzados que escavavam não eram cruzados templários. Os cruzados só lutavam. Os templários, além de lutar, faziam essas buscas, essas questões. Então, compreendam. Isso aqui fortaleceu muito a crença dos templários de que eles, de fato, eram a velha serpente, que voltava mais uma vez a se fazer presente na história humana, e a missão deles era semelhante de Eva, elevar o nível de conhecimento dos humanos a um padrão de independência e não ficar submetido aos ditames da crença católica. Assim, se houve o registro nesse ano aqui, em termos de o notário saber que a ordem existe, mas a fundação formal da ordem, com pompas, blá, 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 aconteceu ao longo do século XII. Isso tudo vinculado na França. No século XII, voltando aqui ao século XII, nós não temos noção de quantas expedições templárias corriam o mundo, tanto a Europa como o Oriente, de novo, atrás de relíquias sobre Jesus. E como é que as coisas aconteciam no século XII? A vida humana era muito lenta, sempre foi lenta. A nossa vida hoje é que é desgraçadamente rápida. Mas lá atrás, para existir uma novidade na vida de alguém, simplesmente não existia novidade. Alguém morreu, alguém ficou doente, a vaca pariu, a ovelha pariu, está chovendo muito, a guerra, com guerra tinha novidade. Ou quando chegava um bardo na cidade, que trazia notícias e fofocas de outras cidades. Então, é um ritmo de vida, é um tipo de vida que nós não temos noção. Os templários criaram um correio. Os templários, no século XII, fundaram vários centros em vários países e criaram um sistema em que, digamos, todo dia sai um cavaleiro
do posto 1 na direção do posto 2. Nesse mesmo dia, um cavaleiro sai do posto 2 para o posto 3. Ou seja, a cada dia, cavaleiros templários saíam de um lugar para outro levando as notícias. E assim eles ficavam sabendo de coisas que os reis não sabiam, que o Vaticano não sabia, só os templários sabiam. Os templários começaram a criar uma série de inovações que, para o século XII, modificou muito a vida das pessoas. Que pessoas? Aquelas que terminavam se envolvendo com essas movimentações dos templários. E haviam as reuniões em que as cabeças pensantes dos templários passaram a criar uma exegese bíblica própria, para além da teologia que o Vaticano havia criado para interpretar a Bíblia. Eles passaram a interpretar a Bíblia nas partes que os interessavam. E verdadeiramente eles acreditavam no Santo Graal. O que seria o Santo Graal aqui? Um cálice. O cálice que Jesus teria bebido a sua última gota de vinho antes de ser crucificado na sexta-feira. Eles tinham, sim, uma série de relíquias que eles perseguiam, e eles estudavam matérias além daquelas comuns ao âmbito do cristianismo. Os templários, eles iam em outras fontes religiosas tentar ver o que é que nessas religiões poderia existir sobre a figura de Jesus. Foi uma rede de notícias. Isso aqui não passa nos livros, não passa nos filmes, porque é uma coisa que não surtiu efeito prático. Por quê? Porque a Igreja Católica acabou com tudo que os templários fizeram nesse sentido, lá na frente, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, o século XII, ainda que não tenha trazido nada de excepcional que hoje a gente olha e diga, olha que grande conquista, mas ocorreram diversas modificações e conquistas tremendamente importantes e que passaram a mudar a vida das pessoas. E os templários eram honestos, sim, os cruzados não, nem todos. Mas os templários criaram algo que os cruzados não tinham. Os cruzados prestavam juramento ao Papa, beijavam o anel do Papa, ou do bispo, ou do seu preposto. Os templários criaram um velho ato do juramento de sangue entre eles. Então, eles eram 100% fiéis a esse juramento. E esse juramento estava atrelado aos objetivos que eles traçavam. Não eram os objetivos do Papa, que quem cumpria esses objetivos eram os cruzados. Ainda que, como templários, eles ajudavam os cruzados nos objetivos do Papa. Mas quando chegou no final do século XII, os templários já estavam muito bem colocados nesse circuito europeu, com os nomes dos países que eu disse, e a coisa melhorou mais ainda no século XIII. Por quê? Porque vários templários que atuaram no século XII morreram e renasceram no século XIII, no núcleo alemão. Porque a partir do século XIII, os templários começaram a sonhar com um reino luminoso que iria surgir na Alemanha, a partir do núcleo templário, que já foi criado no século XII, aqui é século XIII, e esse reino luminoso iria, estou só repetindo o que eu já disse, tá? Iria abolir o contexto judaico-cristão, ia acabar com os juros cobrados pelos banqueiros judeus e sonhou em acabar com os regimes absolutistas. Ou seja, no século XII, os templários do século XII não queriam acabar com os reinos absolutistas. Eles só queriam criar uma União Europeia, onde esses reinos continuavam a existir, mas com menos poder. Só que no século XIII, os templários pegaram gás, como a gente fala, e começaram a sonhar num reino luminoso. Isso é século XIII. No século XVII, Padre Antônio Vieira chamou esse reino luminoso de Quinto Império, por ser cumprido pela expansão do cristianismo a partir do poder de Portugal. Mas voltemos ao século XIII. Esse reino luminoso, na época, surgiria na Alemanha e iria envolver toda a Europa. Afonso Henriques já tinha iniciado em 1139 o reino aqui de Portugal, mas aqui já era século XIII, Afonso Henriques trabalhou no século XII. Mas até o milagre de Eurique, que foi Afonso Henriques, teve uma visão de Cristo, né? E não se perde a oportunidade, mas Afonso Henriques olhou para Jesus: aparecer para mim? Apareça para os mouros. Eu já sei que você existe. Mas assim, a gente vai falar muito daqui a pouco no reino de Portugal, porque foi o que sobrou dos templários lá na frente, mas no século XIII a Alemanha era o centro, era o foco desse reino luminoso, e aqui os nossos amigos exageraram um pouquinho em sonhar acabar com todos os reis europeus. Então, Revolução Francesa, que viria mais tarde para separar a igreja de Estado, de poderio monárquico. Os caras pensaram isso aqui. Na Alemanha, até que houve um apoio globalizado ao processo, globalizado, eu diria, mais amplo, mas aí os demais reis europeus, as sucessões dinásticas e monárquicas, as famílias envolvidas com esse processo, o Papa. Então, o século XIII foi um século em que os cruzados continuavam a brigar em Jerusalém, começaram a se ferrar, e que os templários, ainda que os cruzados estivessem perdendo, mas os templários estavam se agigantando em poder. E foi quando o sonho deles terminou sendo exagerado, porque eles pretenderam mudar o sistema geopolítico da Europa. Não era só criar a União Europeia, era criar a União Europeia sem monarquias, sem regimes absolutistas, sem ditaduras. Não tinha como funcionar. Mas o sonho existiu. E várias figuras, que nada tem a ver com os 170 templários, encarnaram tentando apoiar isso, porque ninguém aguentava mais a espiritualidade. O resultado das gestões das ditaduras absolutas. Nós não temos noção. Aqui na Terra, você normalmente é vinculado à direita ou à esquerda, isso não implica dizer que você defende a ditadura de direita ou de esquerda, e mais ainda coisas tremendamente absolutistas. Mas nós não temos noção de como o resultado das ditaduras, em termos de vida espiritual, é danoso. Não tem resultado bom. A coisa é complicada. Seja de direita ou de esquerda, qualquer ditadura é um tiro, é uma bomba nuclear que a gente solta na própria evolução da condição humana.
Por quê? Porque a estrutura que os templários criaram, com base na experiência, principalmente dos militares, no âmbito dos gregos e dos persas, a hierarquia militar precisa, sim, de uma fidelidade cega para que uma força, no meio de uma guerra, possa, uma força de uma equipe, de um pelotão, de um exército, possa fazer prevalecer a sua habilidade ou o seu poder. Um tem que dar ordem, o outro tem que obedecer. Mas fora do militarismo, fora da hierarquia militar, existem ordens, existe a obediência, mas não a servidão. Porque se existia servidão, nós estamos falando aqui de escravidão, de domínio, do velho domínio do império do mais forte sobre o mais fraco. E isso tem gerado essa espiritualidade maluca, e por isso que Krishna e os endurecidos no culto à sua beleza compõem a parte mais limpa e, entre aspas, maior dessa espiritualidade nesse sentido. Ainda que isso não é bonito. Bonito é a espiritualidade dos budistas, dos taoístas e dos confucionistas nas partes mais elevadas. Essa coisa de Krishna parece um monte de retardado curtindo lá. Alguém, desculpe falar assim. Mas é a descrição honesta que se pode fazer. Então, os regimes absolutistas, os templários chegaram a uma conclusão muito tranquila. Com eles, o mundo não vai em frente. Mas fazer o quê? Por que é que existe essa tendência no psiquismo humano? Porque o genoma humano ele é feito com padrões de regras absolutamente ditatoriais. Veio de Javé. E Javé é o maior ditador que existe. Tem que obedecer a ele, senão não funciona. Só que obedecer a ele também não funciona. E nós humanos herdamos essa tendência ao absolutismo porque temos o genoma doente dele. Tem uma pergunta que quer ser feita. Coisas que nós fazemos enquanto seres humanos em relação ao absolutismo, não será Em relação ao absolutismo, em relação às ditaduras, não será porque temos medo de assumir a nossa própria vida e damos o controle aos outros da nossa vida por causa das religiões, não é? Por causa da... Seguramente, o chamado absurdismo, que é uma corrente filosófica, em que você tem Franz Kafka, você tem Dostoiévski, você tem Albert Camus, você tem essas figuras que olham assim para o ser humano. Kafka diz o quê? O cachorrinho tem uma coleira, aquela corda e você vai puxando. Se você soltar, o cachorro vai. Aí tem cachorro que pega a própria e fica batendo nele mesmo. Isso é uma visão de Kafka dizendo que o ser humano prefere estar... Mas assim, é porque nós fomos condicionados a isso. Em 1976, eu vou só falar disso, porque isso não tem nada a ver com os templários, um psicólogo e filósofo estadunidense, Julian James, ele lançou um livro, uma tese, chamada O Surgimento da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. A gente vê isso mental, né? O que seria mente bicameral? É porque nós humanos temos dois hemisférios, e Julian James dizia que até cerca de 2.600 anos, todos os humanos que viveram na Terra recebiam em uma das câmaras um impulso, que ele chamava de a voz dos deuses. Aí isso acendia o cérebro humano, aí, acendendo o cérebro humano, surge a sensação do eu aqui dentro, aí este eu vai agir usando o outro hemisfério, que é o seu hemisfério racional, para fazer o quê? Obedecer a voz dos deuses. Livre-arbítrio, não. Servo-arbítrio, ou seja, é a voz. A partir da voz, quando ela influencia seu cérebro, e o ser humano sente uma vontade, ele vai executar essa vontade de maneira racional. Mas nesse caso, a racionalidade não é que você tem opções, é dentro da ordem que lhe foi dada, cumpra, porque isso era o velho Javé por trás da humanidade. O espírito que nos anima se aproveita do mesmo processo para produzir o eu dele. Então, sob essa perspectiva, Julian James diz que só quando o pensamento crítico começou a surgir, numa chamada era axial, em que lá na Índia, Kapila, com Sankhya, Siddhartha Gautama, com o budismo, diziam para os humanos: ei, deixe os deuses para lá e tentem por vocês mesmos ousar criar uma doutrina de vida. Buda ensinou isso aos humanos. Kapila: ei, tem 3 tipos de ignorância que o ser humano precisa superar para poder evoluir espiritualmente. Nesse mesmo período, na China, Confúcio e Lao Tse estavam dizendo: show, deuses. O taoísmo e o confucionismo estavam preparando pedagogicamente o cidadão chinês a honrar uma série de valores, mas lá não tinha nada de deuses. Na Pérsia, Zoroastra, nesse mesmo período, estava informando o que os humanos? Anunciando a era do crepúsculo dos deuses. Ou seja, os deuses tinham mandado os humanos até ali. E na Grécia, Hesíodo estava produzindo a sua teogonia, chamando o Deus da criação de caos. Caos é o pior palavrão que existe na linguagem grega. E Tales de Mileto e outros estavam criando a filosofia, convidando os humanos a deixar a crença para lá. Então, segundo Julian James, nós humanos só temos condição de sermos livres, em termos de como a gente direciona pensamento e sentimento, dessa época para cá. Isso não quer dizer que os seres humanos de 2.600 para cá estejam fazendo isso. Porque qual é a tragédia do mundo que a gente não percebe? Só Nietzsche e Schopenhauer perceberam um pouco disso. Isso aconteceu em 2600. Aí lá veio Jesus dizer: ei, vocês precisam obedecer a Javé. Ou seja, de novo, obedecer à voz dos deuses. Sob essa perspectiva, o cristianismo foi um retrocesso sem tamanho. Mas Jesus já veio com essa missão, porque Javé fosse sua vinda para brigar com essa era axial que tinha ocorrido 600 anos antes. Tudo isso é tentativa de domínio humano. E voltando para o nosso tema, os templários perceberam isso. E a pergunta é: como é que a gente consegue produzir uma vida humana que possa, por ela mesma, empiricamente, com erros e acertos, mas que a gente vá se sentindo minimamente digno? Aí a resposta: enquanto tiver regime absolutista, não vai funcionar, porque a opressão é God, ou Goethe, na sua obra Fausto. Fausto, um personagem de Goethe, é o quê? É um ser humano que queria entender os mistérios da vida. Mas ele estudou, viu que não ia descobrir nunca. Então ele foi além da vida, estudando os seus mistérios, aí se defrontou com um demônio chamado Mefistófeles, na obra. Aí o que é que Mefistófeles diz para Fausto? Ó, humano, eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero que você me dê a sua submissão. Eu vou lhe dar uma longa vida, mas eu quero a sua servidão. Olha, eu vou lhe dar o meu amor, mas eu quero que você se sujeite a mim, e a sua sujeição. Aí Fausto negociou.
E assim, a humanidade inteira negociou com Javé, se submeteu. Javé, Alá, Brahma, é a mesma figura de Mefistófeles dizendo para o humano, me obedeça, que aí os templários tentaram romper com isso. Jesus foi alguém que percebeu que isso não funcionava, mas só percebeu na condição humana. E os templários disseram, enquanto tiver regime absolutista, isso não vai funcionar. Isso ferrou o movimento templário. Ou seja, um sonho sonhado nos séculos XI, XII e executado nos séculos XII, XIII, quando os templários chegaram nesse ponto, judeus, reis da Europa, e principalmente o Papa, que é o sistema monárquico mais ditatorial que existe, disfarçado de religião, mas é dos sistemas ditatoriais da Terra o mais longo, faz 1.600 anos que isso funciona. É o que matou as melhores cabeças da humanidade. É o que promoveu o maior número de mortes e ainda chamado de Santa Igreja Católica. E ainda continua, e vai perdurar ainda durante décadas e mais um pouco de um século esse tipo de crença. Quando isso aqui é, olhando sobre essa perspectiva, a instituição das trevas que matou as cabeças, os homens e mulheres que ao longo de séculos tentaram introduzir coisas novas e todo mundo, Jordano Bruno, Galileu Galilei, todo mundo ferrado. Então, os templários perceberam isso e foram para um confronto geopolítico. Ao longo, portanto, do século XIII, eles continuaram com esses objetivos, só que agora modificando um pouco. Alguns judeus foram presos por ordem de templário, que continuavam emprestando dinheiro a juros, e os templários começaram a usar do seu poder, ou seja, começou a ter uma certa dose de excesso, mas não tinha havido ainda corrupção dos templários. Entre os cruzados, sim. Entre os templários, não devido ao juramento. Mas o fundamentalismo de crença dos próprios templários levou alguns deles a exagerar. Nessa época do século XIII, não eram 170 indivíduos, eram milhares de indivíduos na Europa trabalhando para que o plano dos templários desse certo, ainda que essas pessoas não tivessem a menor noção do plano dos templários, mas na vida delas a repercussão dos templários era positiva. Eles se sentiam mais protegidos, mais isso, mais aquilo, e os templários eram, de fato, gente boa, em termos do que se poderia assim, ser classificado na época em que viveram. Novamente, um sonho de um reino luminoso viu os membros de antigas confrarias edificadas em torno do cristianismo primitivo. Agora era a confraria da serpente que se organizou profundamente na Alemanha, e se os senhores querem saber a gênese dos famosos Illuminatis, é aqui. Foi aqui. Porque quando isso fracassou, isso se tornou, desculpem, tá? Maçonaria. Mas a gente chega lá. Mas essa confraria da serpente, no século XIII, era o que de melhor existia em termos de pensamento europeu, porque, ainda que subterrânea, ou seja, escondida, para poder fugir ao controle papal, ao controle dos reis, essas figuras eram as melhores cabeças da Europa. E eles realmente trabalharam muito bem. Então, só completando, eu já falei isso várias vezes, a ordem dos templários foi uma ordem dentro da ordem dos cruzados. Na verdade, nós estamos falando dos velhos conspiradores macionistas que nasceram como templários, querendo mudar o mundo europeu, separando o Deus satânico de Israel do Deus de Jesus, que era o velho sonho e tese de Macion de Sinop, que deu início a isso tudo. Macion é um templário reencarnado. Nessa sala tem uns 4 ou 5 templários. O meu espírito nunca foi templário. Após a queda definitiva de Jerusalém, no final do século XIII, em 1291, os muçulmanos efetivamente terminaram dominando a região de Jerusalém, o que significou a vitória do Islã sobre o catolicismo. Então, parte dos templários, que na época eram chamados Cavaleiros de São João, fugiram da Terra Santa, ou seja, vieram lá do Oriente, e se estabeleceram em algumas ilhas do Mediterrâneo e passaram a utilizar o nome dessas ilhas para designar as suas respectivas ordens, porque ninguém queria mais ser chamado de templário devido aos problemas. Não eram os Cavaleiros de Rhodes, Cavaleiros de Malta, e a Ordem Soberana Militar de Malta, e outras tantas que passaram a existir. Então, o final do século XIII foi marcado pela falência total das cruzadas, os muçulmanos prevaleceram, mas decadentes, porque haviam perdido tudo na guerra com os europeus, o mundo inteiro voltou a um estágio anterior, o mundo andou para trás. Se no século 1000, Cairo, Bagdá e Damasco, como eu falei para vocês, eram formidáveis de se morar, universidades, todo mundo culto, os melhores filósofos do mundo eram islâmicos nessa época. Vários gênios nasceram lá, isso tudo no século XIII e XIV estava liquidado. Profunda idade das trevas em termos de obscurantismo intelectual, obscurantismo espiritual. Foi horrível. Nessa época, tinha 3 papas disputando o Vaticano, ou seja, avacalhou geral, como a gente diz no Brasil. A outra parte dos templários, devido a questões diversas, mas principalmente por não ter conseguido salvar a Terra Santa, passou a ser perseguida por esse rapaz aqui, Felipe IV, que de belo ele não tinha nada, mas assim que passou, ele era rei de França e rei de Espanha ao mesmo tempo, com nomes diferentes, e fez um pacto com o Vaticano. O que é que o Papa fez no século XIV? Como eu disse para vocês, um dos departamentos dos templários, não, alguns, visitavam outros nichos religiosos. E, em alguns tempos dos templários, existiam relíquias que eles trouxeram de vários lugares. E aqui já não eram só relíquias de Jesus ou sobre Jesus. Eram coisas que eles respeitavam de outras religiões. E tinha num certo lugar uma cabeça esculpida, que os templários respeitavam aquilo ali como sendo a personificação da sabedoria. Porque na própria Cabala, se você tem Keter, Shokma, Binah, Chezer, como sendo as 4 primeiras sefirais, ou seja, as emanações da divindade da deidade, Shokma, a segunda, que corresponde ao Eros da mitologia grega, ao Vishnu da mitologia ariana hindu, é considerada a personificação da sabedoria, e Shokma era alguém cuja cabeça estava na posse de um desses departamentos templários, e quando uma cabeça era, entre aspas, considerada genial, sábia, blá blá blá, tinha um chifre, porque esse era o significado de alguém muito inteligente. O que é que o Papa
junto com Felipe, fazem. Encontramos um ponto fraco dos templários. Eu vou aí produzir uma bula papal, criando a figura do diabo. O diabo não existia para o catolicismo até então. Existia Satã. Mas o diabo, de chifre, passou a existir a partir de uma bula papal, que no início do século XIV, o Papa fez para poder formalmente, já que os templários eram uma ordem registrada formalmente, desde 1117, lá no Vaticano, então o Papa abriu um processo formal em cima da ordem como adoradores do diabo para acabar com os templários. E acabou. Felipe e o Papa se uniram e começaram a roubar parte dos tesouros dos templários que estavam ali, acolá, eles começaram a esconder. Aí Felipe criou uma espécie de central de inteligência que ficou monitorando, perseguindo os principais templários. Portugal, a Espanha, Itália, Alemanha. E foi descoberto que nas sextas-feiras, que caíssem no dia 13, era a data secreta em que os templários se reuniam em toda a Europa, onde existisse núcleo templário, porque o correio dos templários estava levando. Então o Vaticano e Felipe descobriram todo esse processo, corromperam alguns dos membros, e numa certa sexta-feira 13, por isso que a gente hoje chama isso de dia do azar, quando todos os templários em todos os ambientes europeus se reuniram, exércitos do Vaticano e de reis associados a Filipe prenderam e mataram todos os templários. Aí os que conseguiram fugir foram aqueles que foram para aquelas ilhas lá que a gente falou, blá, 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 blá. Aí aqui morreu tudo. Aí no século XIV, começaram muitos a fugir da França, vindo para Portugal, para a Inglaterra e para a Escócia, para os Países Baixos também, unindo-se com o quê? Com as lojas franco-maçônicas, que já existiam, e sob essa nova entidade eles participaram da reforma protestante para se vingar da Igreja Católica. Outra parte instalou-se em Portugal, fundando a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que foram reabilitados pelo Papa Clemente V, que precisava recompor os laços do Vaticano com o que se passava na Península Ibérica. E o que é que se passava na Península Ibérica? No ano 1520, vocês sabem qual era a nação mais rica do planeta Terra? Estamos no solo dela, Portugal. Ninguém chegava bem perto. Na hora que você vê isso pela ótica poética, você vê como as pessoas na época ficavam dizendo que pena que não tenha ninguém à altura para contar a grandeza dos feitos de Portugal ao longo do final do século XV e início do século XVI. Aí surge Camões, que começa a cantar essa grandeza, dizendo que aquilo que os assírios, os persas, os gregos e os romanos fizeram era besteira, bobagem diante das grandes... E de fato ele tinha razão. Porque Portugal, entre aspas, conseguiu fazer a arte da globalização num mundo totalmente atrasado. A Espanha e o Vaticano acabaram com Portugal em menos de 3 décadas. No final do século XVI, Portugal já... Mas ainda assim, no ciclo de sucessão monástica, Dom João, Dom Manuel, aí surgiu aquela questão do Quinto Império, através de uma visão muito particular de Antônio Vieira. Então ficou essa sensação de que há algo por cumprir no sonho português, ou no sonho daqueles que fundaram Portugal, que estabeleceram a nação de Portugal como sendo o único Estado do mundo fundado sobre os sonhos dos templários e sob a égide desses objetivos que os templários sonharam. Então Portugal é o único Estado do mundo, é um país do mundo que foi fundado sob a égide do espírito templário. A Igreja Católica disse, não é pau. O único, sendo o único, já é o primeiro. Exatamente. E ainda permanece. Só que, qual o problema? Foi estraçalhado. Ou seja, o sonho dos templários, na altura do século XV e XVI, dele só restava a nação portuguesa como resquício desse sonho. Então, tudo que é inimigo do progresso se juntou para destruir Portugal. E foi assim mesmo. Foi feito. Ou seja, os templários sonharam, executaram, deu zebra. Portugal sobrou como a única luz acesa na história. Eles todos vieram para cá, mas ainda assim o mundo sufocou. E aí, obviamente, Portugal, no processo de colonização, meteu os pés pelas mãos, todo o país mete os pés pelas mãos, nesse tipo de processo. E assim, os templários, em termos de atuação no âmbito da humanidade, eles começaram a colecionar todo tipo de derrota, em 1314, né? Voltando do tempo. Na frente falei de Portugal, agora estou voltando. Nosso amigo Jacques de Molay foi publicamente humilhado, foi liquidado por Filipe diante da Catedral de Notre Dame. E amanhã nós vamos então falar das frustrações e das aspirações, porque a ordem dos templários se acabou aqui na Terra, mas na espiritualidade. Essa ordem continuou nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. E a coisa é tão estranha que em 1935, no último ano de vida de Fernando Pessoa, ele, numa carta tia Anica, em 1914, ele fala: tia, não é que eu estou virando médium, eu estou com escrita automática. E eu que tanto critiquei as reuniões espíritas. Tia, meu eu está se fragmentando. Ele começou a sair da questão da produção própria, começou a criar heterônimos, são mais de 70 personagens que trabalharam em torno da cabeça de Fernando Pessoa. E Alberto Caeiro e um mestre templário que apareceu para ele em 1934. E 35, ele coloca uma nota de rodapé de um dos seus livros, dizendo da influência desse mestre templário. E foi quando ele começou a se dedicar aos assuntos ocultos nos últimos anos da sua vida. E o espírito de Fernando Pessoa foi um desses 170 templários. E ele tentou, como pôde, deixar registrado para o porvir
certas mensagens cifradas que só eles se entendem no velho juramento deles, e nós humanos não temos a menor noção disso, e nem os portugueses conseguem perceber isso nas entrelinhas da obra ímpar, singular, de alguém que morreu aos 47 anos de idade, com toda sorte de problemas de saúde. Hoje seria chamado de transtornos psíquicos e cognitivos, quando o cara era só um gênio, com um monte de espíritos ao redor dele, todos sonhando o mesmo sonho, porque por trás daquele rapaz estava toda uma estrutura do que sobrou da alma dos templários, e Portugal não sabe disso. Mas amanhã a gente vai falar um pouco mais disso. Ou amanhã a gente vai falar sobre as frustrações e os sonhos dessa trupe sonhadora que montou um circo na espiritualidade, tentando nesse circo criar um novo modo de se viver, uma nova maneira de se levar a vida. Mas o mundo não viu, o mundo ainda não conheceu, ainda não conhece, mas essa turma não desiste. Então, chegamos à hora prevista, temos que devolver o local. Tem uma pergunta aqui que vai ser feita aí. Ainda vai falar do Quinto Império e se há alguma coisa na espiritualidade sobre isso? Posso falar agora. O Quinto Império, da forma como é visto na espiritualidade, não é da mesma maneira que a cultura portuguesa vê. A cultura portuguesa, e várias pessoas que eu conheço nessa vida, portugueses com os quais conversei, esperam um Quinto Império militarista, no sentido de Portugal voltar a exercer no mundo a importância geopolítica. Mas o Quinto Império não é nesse sentido. O Quinto Império que o próprio Fernando Pessoa fala, que também não é no sentido que ele fala, seria a exportação da fé cristã genuína dos templários, que seria uma nova forma de se voltar a dignificar o que Jesus fez. Mas não é esse o sonho do Quinto Império dos templários, hoje em dia mais. O sonho dos templários do Quinto Império é vinculado à língua lusitana, à expansão da língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa tem conceitos e tem propriedades que só ela e o sânscrito possuem, em termos do significado da pulsação que isso produz no campo da energia humana e no campo dos campos mórficos do comportamento humano. A expressão mais simples que eu conheço é, em qualquer língua, a palavra obrigado não tem peso filosófico, mas na língua portuguesa, o obrigado é eu me obrigo frente a mim mesmo a ser grato a você. Isso é muito bonito. É um sentido de profundidade, uma expressão de gratidão que você não tem no grazie, mille, thank you, merci beaucoup, o obrigado. Então, assim, o português, a revelação espírita ia ser feita na linguagem portuguesa. Passou para a linguagem francesa porque a derrocada de Portugal foi tão grande que as trevas estavam tão em cima daqui que preferiu se fazer lá. Mas a língua portuguesa foi a primeira língua a surgir na racionalidade humana desde os tempos de Foscura. A racionalidade, a moda lírica surgiu, essa foi a primeira forma. Então, assim, existem mistérios que envolvem a língua portuguesa, a língua lusitana, que a gente nem imagina, só que na espiritualidade isso se sabe. Então, Jesus moderno, a moda da explicação que a língua portuguesa poderia fazer, no sentido de criar um novo padrão de cristianismo, é mais ou menos isso que se chama Quinto Império, mas não é uma questão geopolítica. Essa é a última intervenção, tá, para a gente poder... Rogério, será pela vibração que tem a nossa língua perante o próximo? Será que a mensagem e a palavra chega mais rapidamente pela língua portuguesa do que por todas as outras? Não é bem a sonoridade da língua. É o modo como os nossos 28.869 genes pulsam na hora em que alguém vai falar e usar a língua portuguesa. E isso é diferente de alguém que vai usar assim mesmo falando a língua inglesa, a língua japonesa. A língua portuguesa, no genoma humano, tem uma propriedade, uma repercussão, por ter sido ela a linguagem original do início da nossa racionalidade, que só ela pode promover influência em certos níveis transcendentais. Isso é difícil explicar agora em um minuto, talvez. Então, assim, é no genoma e no cérebro humano que a língua portuguesa tem um nível de replicação e pulsação que a gente não tem nem ainda método científico para explicar isso. Acabamos aqui. Amanhã, às 6h30, não fujam, a última parte.